Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2013, é um domingo. O verbete é de número 2753. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema é povo cigano e a especialidade para a sociologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Anália Maia, que hoje está muito bem acompanhada, né? Da filha, do genro. Definologia. O povo cigano é o conjunto dos grupos de consciência, homens e mulheres, identificados pelos costumes comuns, leis próprias, nomadismo, ausência de religião específica, governo ou líderes, falantes da língua romani, espalhados no planeta Terra. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do povo cigano, o holopensene da assistência grupo kármica do povo cigano, o holopensene da discriminação provocada pelas diferenças étnicas, o holopensene nós contra o mundo. Fatologia. Na fatologia nós destacamos a assunção pelo povo cigano na religião praticada nos países onde foram acolhidos, a adoção de crianças rejeitadas pela realeza europeia, a ausência de certidão de nascimento pela falta de nacionalidade, a ausência do povo cigano na China e no Japão, a declaração da Mahremê, a destruição dos bens do dessomado visando a libertação dos apegos, a dificuldade de enfrentar escolas, a etnia sem território, o respeito dado pelo cigano à palavra de outro cigano, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelos sábios idosos do grupo, os maneirismos pessoais, os ofícios enquanto identidade dos grupos ciganos e os segredos milenares. Nós destacamos ainda que tem 40 linhas, né? Isso constitui um máximo para o verbete. Na parafatologia, as paracaptações volitivas universalistas, a autopesquisa multidimensional quanto ao autodiscernimento universalista, a paradesdramatização étnica, as autorretrocognições na condição de vida cigana, a clarividência de consciex com paravisual do povo cigano no laboratório acoplamentário. Na argumentologia, nós destacamos ainda a taxologia, no qual, né, de acordo com a especialidade ciganologia, a autora ela lista 29 grupos ou subgrupos romanis catalogados segundo o local de origem. Na caracterologia, consoante a autodesempenhologia, a autora coloca 10 tipos de ocupações laborais praticadas na tradição pelo povo cigano, segundo a natureza das atividades masculina ou feminina. Ainda fala sobre os valores, indicando 3 principais preceitos com os respectivos valores alicerçadores das leis ciganas. Na remissiologia, nós destacamos a priorismose grupal, condicionamento cultural, inclusão parasocial, valor existencial e xenofobia. Frase enfática. Estudar a cultura e os costumes do povo cigano favorece o respeito às diferenças multiculturais e o desenvolvimento da cosmoeticidade, viabilizando o autabertismo e o universalismo. Questionologia. Você já estudou etnias do universo multicultural? Ainda possui autopensenes xenofóbicos em relação ao povo cigano? Na bibliografia específica, a autora verbetógrafa ela coloca 3 fontes bibliográficas e na webgrafia ela contribui com 2 fontes. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Clã, etnia, origens, costumes, preconceito, matriarcado, discriminação, generalização,
marginalização, tradicionalismo, nomadismo, grupalidade, convivialidade, retropensenidade, ritualística, quiromancia, parapsicologia, antropologia, culturologia, ciganologia. A Anália de Oliveira Maia, que é a nossa verbetógrafa, ela é professora universitária, graduada em Direito e Letras, especialista em Informática na Educação. Ela é especialista em Direito Privado, especialista em Educação à Distância, brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2010, docente em Conscienciologia desde julho de 2011, tenepsista desde julho de 2011 também. Antes de passarmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, a pergunta clássica: por que que você decidiu, escolheu fazer o verbete sobre o povo cigano? Sim, foi um crescendo, né? Começou o interesse pelas diversas retrocognições que eu tive ao longo do tempo, e uma em especial, uma que foi mais significativa, porque pegou no psicossoma, né? Então, aquilo que pega no psicossoma precisa ser autopesquisado para mental somatizar, né? E eu comecei a pesquisar. E depois, pesquisando também a minha vida, essa existência atual, eu percebi vários indícios de paragenética relacionada com as vidas ciganas. Então, eu fui primeiro por uma questão pessoal, de desdramatizar, de superar esse sentimento psicossomático, de saudade, de banzo, essas coisas, né? Precisava superar isso. Depois, eu comecei, quando eu percebi e passei a enxergar o povo cigano como um povo como outro qualquer, quando eu desdramatizei, acabei com os generalismos, com as fantasias, e vi um povo como ele realmente é, desnudado de todo esse mistério e essas generalizações mesmo, né, que nós, não ciganos, otorgamos para esse povo. Preconceito. Preconceito, né? Mas, enfim, eu percebi que isso acontece com outros povos, com outras etnias. Aí ampliou, foi uma coisa muito interessante, que aí, quando foi no caso do Paradireito, agora teve o Fórum do Paradireitologia, eu escrevi um artigo sobre multiculturalismo, a necessidade que nós temos de derrubar esses preconceitos, de enxergar o outro, apesar das diferenças, como uma consciência, né, para que possamos melhorar esse planeta e até mesmo viabilizar o Estado mundial. Aí ampliou. Muito bem. A verbetógrafa, a professora Anália. Estrangeirismologia, página 22. Poderia detalhar melhor a Pomana, celebrando a dessoma, o conceito de marimé, de impureza e contaminação, e a Fralipen Romani, Fralipen Romani. Então, da Irmandade Cigana. Vamos lá. As pessoas querem que eu fale das três, né? De toda a estrangeirismologia. Isso. A Buena Dicha é a boa sorte, é aquela característica da cigana de ler as mãos, de considerar a sorte um fato, uma realidade dentro da comunidade, dentro da etnia. É a Buena Dicha, é a boa sorte, né? A Pomana é o velório, né? O velório cigano, ele difere de um grupo para o outro. Os grupos são diferentes em alguns detalhes. Alguns grupos queimam todos os bens do cigano para evitar que ele se sinta preso à intrafisicalidade. Eu vi. Queima bens mesmo, queima tudo, para que ele possa seguir o caminho dele. Eu achei isso muito interessante, por isso coloquei aqui. A Fralipen Romani é a fraternidade cigana. Romani é o cigano, porque o termo cigano é um termo ocidentalizado, é um termo ocidental que foi outorgado a eles, por nós, não ciganos. Eles aceitaram aquilo e aí eles mesmos se denominam ciganos, mas eles são romãs, romãs, tá? Roms. E então essa fraternidade cigana é uma característica do grupo cigano, entre eles, essa fraternidade. Na Fatologia, página 22, terceira linha,
Por que ocorre a ausência do povo cigano na China e no Japão? Me chamou a atenção também. Antes aqui faltou, a Bárbara está me chamando a atenção, faltou falar do conceito de Mahrimé. Ah, foi, Mahrimé. É o conceito de impureza, do sujo. Mahrimé significa sujo. Então, quando a pessoa está impura, as coisas impuras, alguns alimentos são impuros, algumas partes do corpo humano são impuros. Eu vi na tua fatologia também que fala sobre a perda da identidade ligada a Mahrimé, não tem? Exatamente. Quando a pessoa é impura, ela pode ser banida do grupo. Aí perde a identidade. Aí perde a identidade, aí é a pior coisa que pode acontecer para um romã ou para um cigano. Uhum. Então, agora a pergunta é por que a ausência dos ciganos na China e no Japão? Porque eles matavam. Chegou, matou, acabou, não fica. É muito simples, eu também fiquei... eles não permitiam. É muito fácil na China e no Japão você identificar um cigano, né? Imagina, não entrou, morreu, sabe? Não tinha negociação. Em todo o resto do mundo havia negociação, expulsava, senão aconteceria isso ou aquilo, prendia, esfolava, tirava uma orelha, mas lá no Japão e na China matava, acabou, não entrava mais. Então, até hoje não tem ciganos lá. Ainda na fatologia, página 22, final da 5ª linha, como foi feita a descoberta da origem cigana na Índia por Stephen Valley em 1753? Que estudos ele realizou para chegar a esta conclusão? Estudos linguísticos, totalmente baseado na língua romani. Porque ele, como linguista, né, ele identificou a origem do sânscrito. Até a pronúncia é muito parecida com o sânscrito. Então, ele deu essa teoria, até alguns ciganos adotam, se dizem originários da Índia, o que não é errado, porque realmente eles ficaram muito tempo na Índia. Mas como tudo começou, a origem mesmo pode não ter sido na Índia. Há outras teorias a respeito. Então, ele, através de um estudo linguístico e através de algumas características identificadas no sânscrito, ele determinou, especificamente do norte da Índia, ele determinou que dali é que se originava os ciganos. Na sindromologia, página 24, o que é a síndrome do cigano Igor? Cadê o Igor? Síndrome, Igor, eu sabia que essa pergunta ia aparecer. O cigano Igor foi um cigano interpretado por Ricardo Mack, Ricardo Mack, parece, um ator de uma novela. Foi um cigano de uma novela da Globo. E esse cigano, ele foi muito generalizado, muito generalista. E aí todo mundo começou a admitir que o cigano Igor é o representante da etnia cigana em relação aos homens ciganos, né? E não tem nada mais errado e mais equivocado do que isso, né? Foi uma licença poética da autora que criou esse cigano perturbado, que era o cigano Igor. E engraçado que esse Ricardo Mack nunca mais conseguiu papel nenhum, porque todo mundo olha para ele e chama ele de Igor. Ele fez tão bem esse único papel que ele ficou marcado como cigano Igor. A verbetógrafa, sinapsologia, página 24, final da 1ª linha. Gostaria que comentasse as neossinapses conscienciológicas desconstruindo as retrosinapses automiméticas. Na página 24? 24, final da 1ª linha, neossinapsologia. Lá em cima, final da 1ª linha. As neossinapses conscienciológicas desconstruindo retrosinapses automiméticas. Exatamente o meu processo, foi por aí, né? Essas neossinapses conscienciológicas, ou seja, a autopesquisa, o aprofundamento no conhecimento da etnia, ela conseguiu superar essas retrosinapses que estavam ainda presentes nessa minha existência, certo? Sinapses de uma outra existência, sinapses automiméticas, né? E justamente essas neossinapses conscienciológicas, desenvolvidas a partir das ferramentas da conscienciologia, a autopesquisa, a busca da autocompreensão, e o estudo, que é uma das principais ferramentas da conscienciologia, o aprofundamento na pesquisa, me levou a superar desconstruir essas retrosinapses.
Por acaso, já teve acesso ao seriado australiano chamado Snobs? Conta a história de uma família cigana. Você já teve acesso? Não, eu acompanhei um seriado na NetGeo de Minha Vida Cigana, né? Minha Vida Cigana, que era um seriado que acompanhava a vida de uma família cigana em Nova York. Um reality show, né? Sim. Mas esse aí não, esse eu não tive acesso. É interessante, está anotado. Sim, aí eu passo a pergunta. Tem alguém com pergunta, querendo fazer pergunta? Se não tiver, a gente faz aqui. Tem um rapaz aqui. Pode fazer. Você pode aprofundar a bagagem genética determinando o clã na fatologia? Qual a linha? Quarta linha, de cima para baixo. A bagagem genética determinando o clã. Isso. É o seguinte, dentro dos clãs existem características bem específicas de determinados grupos, né? Então, a genética, essa história do cigano, a bagagem dele vai determinar o clã que ele está. Por exemplo, nós temos um clã chamado Calderache. Os Calderache, eles são especialistas em construir tachos e caldeirões de cobre e são muito valorizados no mercado. Então, essa genética caracteriza o grupo, é a característica do grupo. Os Sinti da França, a característica deles é a música, é o show business, é a arte. Então, essa bagagem voltada para esse talento de canto, de música, de violino, de dançar e de violão, é uma característica bem Sinti. Então, vai determinar o clã. Ficou claro? Ficou. Continuando aí na fatologia, a fama nas artes médicas. Ah, sim, isso foi comum. Isso já é bem antigo, né? Já tem alguns séculos. Era comum porque as ciganas, as mulheres ciganas, elas eram responsáveis pela saúde da família. E eles eram nômades, eles andavam de um lado para o outro e desenvolviam um conhecimento profundo de fitoterapia, de ervas e tudo mais. E eles mesmos se cuidavam, eles mesmos se curavam. Então, na época na Idade Média, na época da Inquisição, muitas ciganas foram queimadas como bruxas. Até tem uma cigana no filme O Nome da Rosa, que também é queimada como bruxa. Tem, acho que tem. Né? Porque elas detinham a arte da cura. Então, muitas pessoas da nobreza iam escondidos procurar a cigana para pegar uma porção para poder curar um problema qualquer sem que ninguém soubesse, porque os médicos oficiais não davam conta de resolver. E é o que eu trabalho, farmacêutico, acupunturista, eu trabalho com isso. Então, procura aí na paragenética, hein? Vai ver se foi uma cigana formosa, não? Com certeza. Olha, Oi. Aqui na fatologia, na página 23, na terceira linha de baixo para cima, no começo aqui da terceira linha, os crimes atribuídos ao povo Rom. Você podia falar? Ah, tá. De baixo para cima, né? Os crimes atribuídos ao povo Rom. O povo Rom é o povo cigano. É o seguinte, como todo o ser humano, o cigano também tem seus trafares, dentro da etnia cigana, dentro do povo cigano tem ladrão, tem assassino, tem de tudo. Tem uma pessoa super assistencial, tem como em toda a etnia, em todo o povo. Mas acontece que, como tinha uma fama muito grande, todos os crimes que aconteciam, quando chegava uma caravana cigana numa cidade, eram atribuídos a eles. Então, alguns criminosos bem espertos, eles escolhiam o momento em que os ciganos estavam na cidade para cometer crimes, porque eles já tinham um bom álibi. Os ciganos estavam lá e os ciganos seriam responsabilizados. Por isso que eles não podiam ficar muito tempo no mesmo lugar, porque com certeza algum crime ia ser atribuído. Isso não significa que eles também não pudessem ter cometido o crime, não é isso. Mas a regra de atribuir toda e qualquer contravenção, todo e qualquer crime a eles é que é uma generalidade. Ok? Isso ainda acontece, né? Ainda tem esse estigma. Pois é, Tânia, aconteceu uma coisa muito interessante hoje aqui.
depois da mini tertúlia, nós estávamos saindo, e o CAEC estava recebendo a visita de uma cigana, uma cigana Calon e um cigano. E ela é de origem beduína, a família dela é beduína, era nômade do deserto. E ela estava aqui, com aquele saião e tudo, o nome dela, né, Sheila, uma mulher lindíssima, eu fui lá falar com ela e tudo, e ela estava me contando que em alguns hotéis na Europa ainda escondem, tiram, quando chega ciganos ricos, né, eles tiram a televisão, tiram tudo que tem de valor do quarto para ceder o quarto para os ciganos. Isso hoje, ainda hoje acontece isso. Isso ela me contou, foi a experiência que ela teve. Então, ele estava falando, o marido dela estava falando que no Brasil não tem preconceito. Eu falei, como não tem? Eu comecei a pesquisar, eu sofri preconceito. No meu trabalho e tudo, o pessoal, você está maluca, está estudando sobre cigano, não sei o quê. Então, ele falou, não, preconceito é velado, mas na Europa ele é direcionado, ostensivo, ele é né? ostensivo. Eles escondem as coisas no quarto para poder dar o quarto no hotel para o cigano. Tá ok, muito obrigada. Nada, Tânia, obrigada a você. Aqui na segunda linha de baixo para cima, na fatuística, na primeira página, o banimento da papuça. Papuça, poeta e cantora cigana. O banimento de Papuça. Papuça. Poeta e cantora cigana. Papuça, o que aconteceu com ela foi o seguinte, ela era uma cigana, e a cigana, ela deve cuidar do marido, enquanto ela é nora, bore, ela cuida da sogra e do sogro. Depois porque eles casam muito cedo, né? Muito jovens. Depois que o marido adquire possibilidade de morar em outro lugar, fora da casa dos sogros, a Bore, a menina, sai da casa dos sogros, aí ela já vai ter mais independência, né? Ela não vai mais ser a empregada da família do marido, né? A Papuça, ela nunca aceitou muito isso. Ela aprendeu a ler e escrever por conta própria. Os poemas dela começaram a aparecer. E ela foi descoberta por um inglês, um intelectual inglês, que ficou encantado com a obra dela. E ela começou a publicar a obra dela. E esse inglês convenceu Papuça de brigar, de lutar junto à sua clã pela assimilação. A assimilação envolve a renúncia da cultura cigana. Então, se ela estava, por exemplo, na Romênia, ela seria romena, não seria mais cigana. Teria certidão de nascimento, teria tudo e tudo mais. E ela ficou feliz, ela assumiu isso, ela quis fazer essa assimilação. Ela quis que o povo dela, que a família, o grupo dela, ficasse ali e investisse naquele lugar que as portas estavam se abrindo para eles. E então, o Conselho do CRIS considerou, o Conselho do CRIS é o poder máximo dentro da etnia, dentro do povo, dentro do grupo, considerou ela uma traidora dos princípios da cultura cigana, e ela foi banida. O banimento para um cigano pode acontecer de pior, porque ela perde toda a sua referência, porque ela não está nem de um lado nem de outro, ela não deixou de ser cigana para o povo dali, daquele lugar, do povo ocidental, ela não deixou de ser cigana, então ela continua sendo cigana e não usufrui dessa característica de frale bem cigana, que é a fraternidade cigana, o acolhimento. Ela não pode, ela está fora. E ela morreu sozinha e muito pobre e abandonada realmente. É uma história bastante interessante. Esse livro aqui conta a história dela. Enterre-me em pé, de Isabel Fonseca. Esse livro é muito interessante. Você já conhece, né? Vira para cá. Esse livro, ele conta, essa Isabel, ela é uma jornalista judia que foi à Romênia nos anos 90, quando acabou para onde? Na sua frente. Aí. Está mostrando? Não. Não, tá não. Vai cá. Aí, agora. É aqui assim, ó. Isso. Então, ela foi na Romênia justamente fazer uma pesquisa com relação aos ciganos de lá após a queda do comunismo, depois que a Romênia ficou livre, né, da ditadura lá.
E ela ficou muito tocada pela forma que os ciganos eram tratados lá, de uma forma bastante cruel. E aí é que ela conheceu a história da Paputsa. E aí ela narra nesse livro. Essa é quando? Essa é a Paputsa? É de quando? É a data, você sabe? Foi a data, está aqui no livro. Não, mais ou menos. Assim, mais ou menos. Não, foi nesse século XXI, 20. Foi nos anos 80, 60, por aí. Eu acho que foi nos anos... Ela morreu nesse século ainda. Tem aqui a história da Paputsa. 1987, ela morreu na Polônia. Se ela morreu em 87, quer dizer... Uma das maiores poetas e cantoras ciganas de todos os tempos. Mas foi esquecida, quer dizer... Eu acredito que no leste europeu ela deve ser conhecida, né? Anália, deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre fiquei muito curiosa com os ciganos. Todos eles têm dentes de ouro Por quê? Qual é a Porque eles eram roubados. Por quê? Eles eram roubados. Colocar os dentes de ouro, isso aí foi uma estratégia que eles conseguiram para levar com eles a sua fortuna, o seu ouro. Entende? Quer dizer, para onde ele fosse, ele estava dormindo, estava com a boca fechada, o ouro está guardado. Ele poderia ser assassinado para arrancar os dentes dele. Mas isso é um caso extremo, né? Hoje em dia não daria certo. O roubo oportunista que acontecia muito nos acampamentos, nas cidades, as pessoas se aproveitavam para roubá-los. Isso não acontecia porque os dentes de ouro estavam ali, tudo guardadinho. Então, tanto as mulheres como os homens. Hoje em dia é mais vaidade mesmo, né? Hoje já alguns colocam até hoje, sabia? Não, ontem eu fui ver, para poder entrar no Holopensene do Verbete, eu fui ver uns vídeos, né? E tinha, no Brasil, aqui, no interior, aí, tinha um senhor que era cigano com todos os dentes de ouro, mas falando normalmente e lutando pelos direitos dos ciganos ali na região e tal. Eu falei assim, hoje em dia, né, que você já tem um senso de estética diferente aqui, né? E não parecia que ele era nômade, parecia que ele era assentado. É que eu não vi muito tempo, né? Eu só dei uma olhada assim. Ele era assentado naquela região, porque ele estava lutando por um centro de cultura naquela cidade. Entendendo? Ele já estava ali. E com os dentes todos em ouro, assim. Isso me chamou a atenção de novo. A etnia cigana é marcada pelo mau gosto. Se mau gosto, ele tem um parâmetro, né? Mau gosto para nós, para a gente. Então, não entendo que exista mau gosto. Existe um gosto que não está de acordo com o meu. Então, não está de acordo com o meu, o Caetano já falava, né? Com certeza. Do mau gosto, do mau gosto, do mau gosto, quer dizer. Mas, para nós ocidentais, assim, né? O pessoal mais... realmente, a maneira como eles se vestem, eles são exagerados nos adereços, nos enfeites, né? As casas dos ciganos ricos é uma coisa assim, impressionante, de tão rebuscada, tão bonita, né? Dentro dos conceitos de beleza da etnia, né? As roupas eu nem acho tão feias, não. Na página 22, sim. Proverbiologia. Você pode aprofundar um pouco mais? Ser cigano é saber seduzir sem se seduzir pela própria sedução, porque na Socin patológica, a sedução ela é sinônimo de... ela entra em tudo hoje, né? Infelizmente, mas de uma forma anticosmoética. Né? Anticosmoética, né? Sim. Você quer dizer? A sedução cigana, ela tem dois viés aí. Um é de sobrevivência, porque através da sedução eles poderiam conseguir o que eles precisavam e sobreviver a uma situação de vida bastante difícil, né? Complicada. A outra é a energética mesmo, né? Tem um amigo meu que conta uma história que um amigo dele estava no exterior e um cigano chegou e falou, me dá $100. Ele deu. Depois que o cigano foi embora, ele falou, mas por que eu dei $100 para ele? Eu não estou entendendo. Por que eu dei os $100? E isso ficou marcado justamente pela carga energética com que ele colocou, me dá $100. O cara deu na hora, não questionou. Essa sedução é de sobrevivência, né? Que é essa sedução
porque as condições de vida do povo cigano não são fáceis. Eles não têm certidão de nascimento, eles não têm direitos, eles não têm Bolsa Família, não têm bolsa de tipo nenhum, né? Porque eles não têm a cidadania. Então, eles têm que ir à luta, têm que trabalhar e conseguir as coisas do jeito que pode. Agora, o que eu acho interessante nesse provérbio é o seguinte: ser cigano é saber seduzir. Seduzir para sobreviver. Agora, qual é a importância de não se seduzir pela própria sedução? É não se tornar arrogante, não se tornar autoconfiante demais, não sair cantando vantagem. Passei a perna no cara, eu sou o máximo, eu sou danado. Tá vendo? Seduzir, o cara me deu $100. Quer dizer, essa preocupação de não se deixar levar pela própria sedução é a preocupação de manter o pé no chão, de se manter na realidade. Toda e qualquer fantasia, romantismo, essas coisas generalizadas que se coloca sobre o cigano, a paixão cigana, a rosa na boca, Rosa Maria Madalena, não sei das contas, isso tudo só existe na música cigana. No dia a dia deles, na realidade deles, não tem espaço para isso, porque a vida é dura, né? Mas na música, na dança, na hora de festejar, isso aí é que eles colocam toda essa coisa de romantismo para fora e realizam essa situação. Então, é importante manter o pé no chão, ou seja, manter a realidade, manter fixos os olhos naquilo que realmente eles precisam manter. Anália, na página 22, na fatuística, na fatologia, na segunda linha, você pode aprofundar na adoção de crianças rejeitadas pela realeza europeia? Ah, sim, posso sim. É o seguinte, na Idade Média, na época dos feudos, os senhores feudais permitiam que os ciganos ocupassem uma área com suas barracas, nessa época eram carroças, né? Carroças de madeira, puxada a burro, a bicho, até a gente mesmo também, quando eles não tinham burro, eles mesmo puxavam a carroça. Então, eles faziam uma trampa, uma troca, uma negociação, né? com o senhor feudal. Eles ficariam ali e protegeriam o feudo. E ficariam ali o tempo que pusesse. O que acontecia? Dentro dessa realeza, né, dessa realeza da época, podia acontecer de uma donzela se encantar com algum plebeu, ou algum rapaz da realeza se encantar com alguma plebeia. Então, o que se fazia? Se trancava, e daí que vem a história da torre, né? De deixar lá trancada na torre durante 9 meses até parir. Aí o senhor feudal pegava a criança, um saco de ouro, um saco com moeda de ouro, com alguma coisa, ia lá para o acampamento cigano e falou: leva essa criança daqui, leva esse dinheiro, não me aparece aqui nunca mais. Some daqui. E aí, então, aquele grupo ia embora com aquela criança, lourinha, de olho azul, não tinha nada a ver, né? Muitas vezes não quer dizer que os ciganos também não levassem crianças, entende? Mas daí é que vem a fama de ladrão de criança, vem dessa característica, sabe? Porque viam aquela criança lourinha, bonitinha ali no meio, eles roubaram. Como eles não tinham, eles se protegiam por um véu de mistério, até para se garantir, ninguém ficava sabendo realmente o que aconteceu, né? Era comum também, com relação a essa coisa de criança lourinha e tal, eles chegarem na cidade, as crianças querem ir atrás deles. Eles exerciam um fascínio muito grande. Muitas vezes as crianças ou jovens iam junto com eles embora, entendeu? E outras vezes ele pegava a criança mesmo, que estava precisando de alguém para ir pedir esmola. Aí pegava a criança e levava, traía, né, a criança e mantinha a criança ali por um tempo indeterminado para trabalhar para eles também. Como toda a etnia, né? Todo mundo, hoje em dia estão roubando crianças para tráfico de órgãos, né? Hoje em dia roubam crianças e não são ciganos, não. Para adoção também. Para adoção também, para vender no exterior, né? Hoje em dia é prática, uma prática criminal, mas é. Continuando ali na página 23, os ciganos expulsos da Europa. Você pode comentar um pouquinho mais? Houve uma época que não havia mais lugar na Europa para eles. Foi mais na época do Continente Novo, aqui nas Américas. Logo que as Américas
foram descobertas e começaram a ser exploradas pelos países europeus, eles começaram a expulsar os ciganos. Então, o que nós temos de fonte histórica para os ciganos hoje, para você estudar a ciganologia, a fonte histórica são justamente as leis contra os ciganos e os relatórios da polícia de prisão, os processos de prisão. É a melhor fonte histórica para estudar os ciganos, porque eles eram presos e eles começaram a praticar um ato muito interessante. Como eles não podiam, se a pessoa matar cigano, tudo, ia ser um absurdo, né? Então eles começaram a mandar para cá. Sabe? Daí que vem os colons ou calés, são ciganos de origem ibérica, da Espanha e Portugal, que eram degradados, como é que é? Degredados para cá. Degradados, olha. Degredados para cá. Na época não deixava de ser, hoje acho que não, mas na época... Ou então, outra prática também na Europa, quando eles expulsavam, mas eles iam para onde? Porque em qualquer país da Europa que eles entrassem, as portas estavam fechadas, entende? Porque o que acontece? Quando o país está bem economicamente, não precisa dividir nada com ninguém, eles conseguiam ficar, porque eles não eram uma ameaça econômica. Mas quando havia crise, na Romênia aconteceu isso, quando caiu o poder ditatorial lá na Romênia, eles foram expulsos e queimaram as casas, estavam lá há 30 anos. Mas eles foram expulsos por uma questão econômica. Eram mais poucas para alimentar, entende? Mas isso acontece ainda hoje na Europa com o pessoal, por exemplo, na Itália, tem muito africano lá, né? Então eles têm aquela essa perseguição. Na Espanha ainda acontece muito. Na França agora, há pouco tempo, expulsaram os ciganos todos da França. Também por isso, porque era uma despesa, da situação. É uma despesa para o governo. Eles não chegam a expulsar. Uma situação econômica difícil. Então expulsa. Eles não são produtivos, eles não votam, eles não têm religião, eles não têm livro sagrado. Eles servem para quê? Para a nossa sociedade ocidental. Né? Não vota, não tem livro sagrado, não tem religião. Então não produz dinheiro. Não tem poder, não tem rei, não tem rainha, não tem presidente. Eles para quê? Tem que mandar embora, né? É só para alimentar. Entendeu? Então, houve isso. Alguns eles matavam os homens, teve uma época que alguns países eles matavam os homens, pegavam os filhos, colocavam no convento para ser educado pela igreja e para assimilar, promover a assimilação da criança, e as mulheres cortavam uma orelha para ficar marcada de que eram ciganas e que não poderiam ficar em lugar nenhum. Também acontecia isso também em alguns países da Europa. As crianças eram nos conventos, então? Eram os conventos. Eles iam para os conventos. As meninas e os meninos. Para serem reeducados, para serem salvos. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Vou dar, então, continuidade. Pode perguntar. Poderia comentar, aqui também na fatologia, a magia cigana e o processo parapsíquico dos ciganos? Ah, sim. A magia cigana. Quinta linha, de baixo para cima, na fatologia. O processo, a magia cigana e o processo parapsíquico dos ciganos é interessante. Até estava conversando com essa cigana que estava aí agora, você viu, né? E estava falando sobre isso. Elas usam a mão para ler a mão, elas usam cartas, aquela bola de cristal, várias muletas, várias ferramentas, mas, na realidade, elas são expertas em energia. Isso é muito interessante, né? Elas não precisam de nada disso. Isso é cultural, isso é um traço da cultura, da tradição deles, mas elas não precisam disso. Foi interessante que eu li um depoimento de uma cigana que perguntaram, nesses videozinhos que a gente vê no YouTube, que eu também fiz essa varredura, e ela falou assim, não, eu uso a mão, eu pego a mão para fazer o contato com o consulente. Ali eu troco energia com ele e já fico sabendo de tudo. Mas aí eu finjo que estou lendo a mão, mas eu não estou lendo a mão. Isso foi um depoimento de uma cigana, entende? Quer dizer, outra coisa interessante é que quando elas chegam, os nômades, né?
Quando eles chegam numa cidade, e geralmente eles fazem um acordo com a prefeitura, hoje em dia isso, né? Com a prefeitura cobra uma taxa para que eles possam ficar naquele terreno. E eles têm que dizer quanto tempo vão ficar. Não pode ficar sempre, senão eles são assentados. Para ser assentados tem que ter um projeto da prefeitura para eles assentarem, né? Então eles ficam ali um tempo. Mas antes, eles param, hoje em dia é caminhão mesmo, é van, não é mais carroça, né? Eles param aqueles carros ali, aqueles caminhões e tal, e as mulheres vão varrer o terreno. Na realidade, elas estão limpando energeticamente, porque elas limpam só numa direção. O varrer energético delas é varrer numa direção só, que eu não sei qual é, porque eu também não me aprofundei muito em alguns detalhes, não, porque não interessava muito. Você quer esquecer um pouco, né? Mas tem norte, sul, leste, oeste, então tem um lado para onde elas jogam a sujeira. E quando elas jogam aquilo ali, jogam água, ou jogam, às vezes, água de flores, né? Elas falam, saem daqui que nós não queremos vocês aqui. Vocês não podem ficar aqui. Vocês vão embora daqui, porque aqui nós somos uma família e nós só queremos o bem. Vocês estão fora daqui. Então, é como se estivesse fazendo desassédio, sabe? Limpando aquilo ali, energeticamente. Eu fiquei impressionada com isso. Eu falei, tá vendo? Por isso que aqui na CCC tem tanto cigano para cigano, né? A gente já mexeu muito com energia. A gente já mexeu muito. Aí eu fui entender uma série de coisas que eu já fazia também na minha casa, antes de conhecer a Conscienciologia. Eu varria a casa dos fundos para a porta de entrada. Eu não sei por que eu fazia isso. Mas eu não conseguia varrer a casa da porta de entrada para os fundos. Porque eu estava colocando dentro de casa. Estava trazendo para dentro de casa. Eu fui entender agora. Então, varrer o quintal e jogar o lixo pela porta, como quem diz, vai embora. Não fique aqui. Está entendendo? Eu fazia isso intuitivamente, quer dizer, era um hábito paragenético, né? Agora não, agora nem varro casa mais. Passa aspirador. Eles levam em conta a serialidade das vidas, eles têm... Contam, eles não... Reencarnacionistas? Não, isso eu não encontrei não, sabe, Jarbas? Não encontrei nada que falasse sobre a serialidade, quer dizer, nascer e renascer. Mas eles admitem a multidimensionalidade. Eles falam muito nisso, né? Até queimar a roupa, queimar as coisas, para que aquele dessomado não se sinta tentado a voltar ou a ficar ali. Então, se entende disso, que eles têm que ir para algum lugar. Ele continua vivo, né? Continua vivo. Continua vivo de alguma maneira. Cognição e tudo. Mas eles têm uma mitologia pós-morte, então? Tem uma culturologia pós-morte, mas eu não entendo essa culturologia. Eu vejo muita semelhança no judeu, no povo judeu. Sabe a maneira como o povo judeu vê a morte? É igualzinho, é a mesma coisa. Eles sabem que a pessoa está viva depois de morta, que a morte não existe, mas eles não falam em renascer. Está entendendo? Aliás, isso é uma coisa, é um dos pontos que eu tenho como um indício de que minha irmã acabou de chegar, chegou do Rio. Essa é ciganona também, gente. Então, essa preocupação com a vida após a morte, de renascer, eu não encontrei. E como eu estava dizendo, esse é um dos pontos que eu considero importante na teoria de que os ciganos são originários de uma das tribos judaicas da época do Egito. É um dos pontos, e tem muitos pontos. É uma pesquisa interessante, viu, você? Porque até hoje nenhum ciganólogo chegou a uma conclusão de qual é a origem dos ciganos. Ninguém sabe. Essa hipótese é sua ou você já viu essa hipótese? Não, eu não tenho hipótese nenhuma ainda, né? Essa aí é uma hipótese de uma equipe, de um... existe já essa hipótese? Exato, existe e fundamentada, fazendo a analogia dos pontos que os ciganólogos que aderem a essa teoria utilizam para confirmá-la, né? Mas ainda está no campo da teoria, ainda não há nenhuma confirmação. Porque é uma coisa muito estranha, né? Essa teoria diz o seguinte, havia no Egito, na época em que o povo judeu era escravo dos faraós, 12 tribos, me corrija, tá, já, você que é especialista aí em história, 12 tribos judaicas. Uma delas desviou
dos preceitos, porque havia tribos que eram de sacerdotes, que era elite, e tribos dos israelitas, que eram os artesãos, os trabalhadores. Então, o que aconteceu? Uma dessas tribos desviou dos princípios, e aí eu tenho que aprofundar esse estudo, realmente eu não aprofundei, e ela foi banida. E ela foi expulsa do Egito. Não eram considerados mais judeus. Isso explica por que os ciganos não têm religião, por que os ciganos não têm livro sagrado. Tem muita coerência O isso. princípio de Mar-Rimé, que é o do puro e do impuro, é um princípio do kosher, né? Kosher que fala, que é o puro, o que é comida kosher, não é, do judeu? Equivale àquele princípio do kosher, do que é puro, do que é impuro. Está entendendo? Até os animais que eles podem comer, os animais que eles não podem comer. Tem muita coisa, muitos pontos convergentes para essa teoria. Eu, particularmente, eu percebo maior coerência na teoria de que o povo cigano é originário do Egito, do povo judaico, uma tribo das 12 que foi banida, do que ter vindo da Índia. Porque não tem nada, com exceção das roupas e dos enfeites. Agora, eles saíram do Egito e foram para a Índia. Foram para a Índia. Ficaram no norte da Índia. Daí uma a assimilação da língua, uma de uma série de coisas. ali. Ficaram bastante tempo lá. E é interessante que a segunda etnia que mais morreu em campos de concentrações foi os ciganos, né? Foi os ciganos. Primeiro judeus, depois ciganos. ciganos, né? Foram os que, você vê que o holocarma grupal está junto, né? Eles foram juntos para as câmaras, para a Câmara de Gás. Para a Câmara de Gás e para Auschwitz, né, para esse pessoal. Para os campos de concentração. Você vê a prisão grupocármica juntou esse povo, os judeus e ciganos. Né? É interessante que, primeiramente, eles separaram judeus e ciganos, logo de início. Porque os ciganos eles queriam usar como empregados, como escravos deles lá dos alemães, para fazer serviço dos alemães. Depois que eles perceberam a semelhança étnica, eles juntaram todo mundo. Aí eles passaram a ser ofereciam o mesmo perigo que os judeus ofereciam, né? De repente, não sei. E foram mortos bastante. Engraçado que, olha só, o que é o preconceito e o que é essa perseguição milenar. Falou-se muito do Holocausto judeu e nunca se falou do Holocausto cigano. Morreram milhões, eu acho. Milhares ou milhões, não sei. Milhares, de ciganos foram assassinados, crianças, mulheres, homens. E não se fala, não se faz nada, não se fala nada sobre isso. É mais uma postura de que não é nada, né? O cigano, judeu não, judeu tem livro sagrado, gente. Judeu tem governo, judeu tem história, tem origem, tem nacionalidade, né? Mas também a gente não pode esquecer também que o próprio judeu é que alimenta, né, essa questão. E o cigano já é mais na dele também. Né? Porque agora é que eles começaram a botar a boca no trombone. Agora é que eles estão aparecendo, assumindo mais a condição. Estão demonstrando, estão lutando pelos seus direitos. Hoje tem várias ONGs, inclusive uma das ONGs que me ajudou muito nessa minha pesquisa, é uma ONG cujo presidente é o Nicolas Ramanushi. Não, aquele aqui, tem até aqui, ó. O Nicolas, põe aqui assim, dá para ver. Esse aqui é um dicionário, até falei com você, Jarbas. É um dicionário, não, é o contrário. É para mostrar lá. Olha lá. Não. É um dicionário de termos romani, com a tradução. Não sabia que existia. Mas é o romani Sinti, né, que é a cultura dele. E o Ramanushi, ele também tem esse livro, esse aqui é muito bom, viu? Esse aqui é uma síntese, põe para mim, Bárbara, chama-se Dosta, né? Dosta, O Muro Invisível. Esse é um livro bem interessante também, e da Ingrid Ramanushi, que é a mulher dele, que é um livro de culinária. Interessante esse livro de culinária, eu estava olhando, é de uma praticidade, de uma simplicidade a culinária, e faz sentido, né? Porque você está na estrada, você não tem muito acesso aos ingredientes, e não dá para sofisticar muito, né? Então é uma culinária bem simples e bem prática, voltada para a realidade do nomadismo, né? E é interessante, eu estive em Paris agora no começo do ano,
Você vem do aeroporto de Paris, então tem milhares de mendigos que vivem em torno da autoestrada, né? E eles não falam assim mendigos, eles falam os ciganos. Eles são os ciganos. E você vê claramente que não são ciganos, são mendigos. Então, morando ali na beira daquelas... A França está muito pobre, né? Então tem muito mendigo, né? Principalmente na beira das estradas. E você vê assim, lixo, tudo, não tem nada a ver com cigano. E eles olham e falam, não, são ciganos. Aí você vai no metrô, tem hora que no metrô anuncia, fala assim, ó, eles falam abertamente, ó, entrou ciganos no metrô. Para todo mundo segurar as bolsas, entendeu? Mas não é ciganos, eles falam que são pessoas que estão vindo da Europa Oriental, que estão vindo para a França morar, principalmente para a Romênia. Então eles falam pior, eles falam assim, mulheres ciganas no metrô, ou mulheres romenas no metrô, para você já ficar preparado para ser roubado. Tanto que é forte o preconceito que ela falou hoje na Europa. Né? É impressionante, virou sinônimo, né? Pobreza, esfarrapado, mendigo, virou sinônimo de cigano. Como se fossem ciganos, e não são. Né? Isso é terrível, né? Alô? Você comenta aqui que ele não acredita no pós-morte e tudo mais, né? Como é que ocorre a expansão da lucidez, pessoal? Que está aqui na fatologia, linha 9. Linha 9? De cima para baixo? Isso. Expansão da lucidez pessoal, seria a lucidez... Isso aqui a expansão da lucidez pessoal no meu caso, pessoalmente. Eu coloquei aqui que, em função da pesquisa, a minha lucidez em relação à minha origem, ela aumentou, tá? Isso aqui, a patologia não são só fatos relacionados, pelo menos me parece, não são só fatos relacionados ao tema, como também ao próprio autor, ou aquilo que ele conquistou com a pesquisa, certo? Então, essa expansão da lucidez pessoal não quer dizer que cigano não tem essa expansão também. Ele pode ter essa expansão também, porque isso aí é próprio da consciência, e não de nenhuma etnia, cigana ou não, tá? Mas aqui eu coloquei em função da pesquisa, a expansão da minha lucidez. Ficou meio perdido no meio? Para qualquer pessoa, né? Que faz uma pesquisa nesse sentido. Porque aqui, na verdade, ele antes dele vem um item, a evitação das automimeses dispensáveis. Exato. Das consciências de passado cigano. Então aqui, tem uma característica na hora de você escrever o verbete, que é assim, você normalmente faz um link com o item que vem antes com o item que vem depois. Então tem que dar uma olhada. O item anterior diz o seguinte: a evitação das automimeses dispensáveis das consciências de passado cigano. Você está acompanhando aí? Então essa dispensar essas automimeses leva à expansão da lucidez pessoal. Certo? Anália? Oi, Lourdes. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho aqui várias curiosidades aqui da fatologia. Como eu já contei para ti, que eu trabalhei com 9 anos no meio dos ciganos, na feira a vender, onde aprendi imenso com eles, e a primeira vez que dei aulas, com 23 anos, também foi para ciganas. Então, eu tenho aqui várias curiosidades. Aqui, não sei se já comentaste, depois ouço a tertúlia, que eu cheguei mais tarde, e passo para outra. Na fatologia, segunda linha, a adoção de crianças rejeitadas pela realeza europeia. Depois tenho aqui a ausência do povo cigano na China e no Japão, a bagagem de vida do povo cigano, se puderes comentar. Tá. A adoção de crianças rejeitadas pela realeza europeia era comum na época dos senhores feudais. O senhor feudal ter assim, algum problema com uma filha ou um filho e ter uma criança fora do casamento e de uma pessoa da realeza com uma pessoa plebeia, ou então algum visitante. Enfim, aquela gravidez era indesejável. Então, eles colocavam a mulher lá na torre, aí que vem a coisa da mulher na torre, né? Para ela parir. Depois que a criança nascia, eles levavam a criança para aquele acampamento cigano que estava ali, com um saco de ouro, de moedas de ouro, e mandava eles nunca mais voltarem, entendeu? Porque eles ficavam ali por conta de uma negociação com o senhor feudal, que eram terras dele. Então, ele ia lá com o bebê enrolado, um saquinho de ouro, e falava, pode levar e não volta aqui nunca mais.
Aí eles iam para outra cidade, estava aquela criança lourinha de olho azul no meio. Quem é essa? Roubaram, né? Roubaram a criança. Com relação a... Você perguntou mais o quê? A ausência do povo cigano na China e no Japão. Eles matavam, chegava, morria. Não tinha como ficar lá. Não tinha negociação, não tinha troca, não tinha trampa, não tinha... eles não alugavam para eles ficarem, não tinha tolerância, era tolerância zero. Chegou, matava. Então, até hoje, nunca teve cigano na China e no Japão, porque não entrava. Pois a bagagem de vida do povo cigano. A bagagem de vida, você imagina, né, Lourdes? Poxa, quantos países esse povo não passou? Eu hoje conheci uma cigana que ela é beduína, de origem beduína. Ela era nômade no deserto. Olha que coisa fantástica. Está em Foz do Iguaçu. E está aqui em Foz do Iguaçu, né? E tem também, e ela tem origem calé, que é da Península Ibérica, né? E ela estava aí hoje, veio visitar o CAEC. Então, essa bagagem de vida, de você estar cada dia num lugar, conhecendo várias culturas, várias línguas, vários hábitos, isso aí requer uma bagagem fantástica que dá para eles, né? Certo? Uma coisa que eu sempre reparei muito nos ciganos é aquele orgulho de ser cigano. Eles têm, a nível de autoconceito, é fantástico. Né? Isso é uma característica de todas as minorias, né? Uma característica das minorias, de sobrevivência. Uma característica de sobrevivência. Para não sucumbir, né? Senão se eles não tivessem esse orgulho, a tradição cigana já tinha desaparecido há muito tempo do planeta. Não teria sobrevivido a tanta perseguição, morte, holocausto, tudo. Não teria conseguido. Eu tenho aqui mais, se puder. Pode. É a cognição latente. É logo a seguir na quinta linha. Na quinta linha? É, a cognição latente. Ah, a cognição latente. E a declaração, na mesma linha, a declaração da Marimê. Okay. A declaração de Marimê é a declaração de impuro. Aquilo, você é impura, você é impuro, aquela comida é impura, aquela situação é impura. É uma declaração que, quando o Marimê é declarado, se a pessoa é Marimê, é impura, ela é banida do grupo cigano. Tá? Agora, a cognição latente é porque eles não tinham acesso à educação, eles não tinham acesso a nada, sabe? Eles não tinham acesso a conhecimento, a cultura. A maior parte dos ciganos não sabem ler, mas eu quero ver alguém passar a perna num cigano quando for na hora de fazer as contas, na hora de fazer um negócio, na hora de planejar, na hora de planejar para sobreviver, na hora de convencer o outro, tá? Essa é a cognição latente, é uma cognição de sobrevivência mesmo, que não se aprende na escola, nem na universidade, é um conhecimento que já vem com eles. Isso aí tem uma certa ligação com a bagagem também, né, de vida deles, né, que passa de pai para filho. Agora, eu não sei como é que é aqui, mas lá em Portugal, pelo menos, eles têm muita resistência também a ir para a escola. Por exemplo, as moças não podem, eles quase não deixam ir para a escola. Quando vão para a escola, se tiram-na na quarta classe, no quarto ano, quarto grau. Em Portugal, nós trabalhamos muito com fundos. A pessoa, quando declara que é pobre, ela tem direito ao rendimento de inserção social, o RSI. Rendimento de inserção social. E que é mais ou menos cerca de 200 e tal euros, etc. E uma das condições que são impostas, e os ciganos aí vão pedir esse rendimento de inserção social, e uma das condições que são impostas é, então, tem que ir para a escola. Vai-se ver a escolaridade que a pessoa tem, e então a pessoa tem a idade que tiver, em troca, porque ela não está trabalhando, estamos a falar de pessoas que não estão a trabalhar, em troca ela então vai ter que frequentar a escola. Então, por exemplo, se tem o quarto grau, ela vai frequentar até o 6º ano, se tem o 6º ano, ela vai frequentar até o 9º ano. Nós trabalhamos assim em anos, não é? E eu trabalho nessa área, dar formação, então, a quem é adulto, que não tem escolaridade e que vai ter escolaridade. E então, a primeira vez que eu dei aulas, curiosamente, foi para ciganos, e elas não queriam e não colaboravam em aula porque elas achavam que não têm que aprender. Não é? Então, é muito complicado. E essa questão de tirarem a moça logo no 4º ano da escola, então é bem complicado. Eles têm muita resistência e muitas vezes só vão porque é tirado o dinheiro. Se eles não frequentarem a escola, é da cultura deles, né? A mulher, ela é
Ela é mantenedora do lar, porque é com o dinheiro da leitura de mão e tudo mais que ela sustenta a família. E esse talento é passado de mãe para filho. E a mulher também, ela é quem cuida do lar. Ela é a responsável pela saúde do lar, energética, em todos os sentidos. Então, o papel da mulher na sociedade cigana é muito importante, importantíssimo. Você imagina se elas começarem a se formar e ir embora e trabalhar por conta própria. Acaba a família cigana, porque ela é toda alicerçada pela mulher. É um matriarcado. O chefe da família é a mulher mais velha, é a avó, que é responsável, é ela que mantém a ordem e mantém as tradições da família. Não é um homem. A força maior numa sociedade cigana é a força feminina, é a mulher, sabe? Então, você imagina o risco que não vai ser para a sobrevivência dessa cultura se a mulher começar a fazer como a ocidental. Veja bem, eu não estou concordando, tá? Estou fazendo aqui o raciocínio deles, exatamente. Né? Um raciocínio que eles têm, que os homens não. Hoje nós temos o Ramanuja, o Nicolas, ele dá aula na PUC de São Paulo, né? Existem a Sheila que teve aí agora, ela é psicóloga, o marido dela é engenheiro, então isso tudo está mudando, as coisas estão mudando, né? Eu penso que toda a cultura cigana vai se tornar uma coisa assim para se manter, mas o cigano vai começar a conquistar seus espaços, já está conquistando seus espaços, que é isso que eles querem. Eles querem conquistar seus espaços sem precisar abrir mão da sua cultura. Todo o conflito é esse. Porque desde que toda pesquisa que eu fiz, em todas as cidades que eles passaram, e que lhe ofereceram alguma coisa, era oferecido assim, desde que vocês deixem de ser ciganos. Aí eles não aceitavam. Entendeu? Então, eu acredito que seja esse o motivo, viu? Na fatologia, na página 23, 6ª linha, tem como explicar um pouquinho o que são as bori? As bori? Bori. As bori são as noras. É o seguinte, quando pela tradição cigana, não quer dizer que isso hoje é prática comum, porque pelo que eu vi nesse reality show que passou no NetGeo, Vida Cigana, os jovens estão botando a boca no trombone, estão reclamando, não estão querendo mais essas coisas não, sabe? Mas a tradição cigana, o menino e a menina se casam com 14, 15 anos. Né? E eles são prometidos antes. Quem escolhe as suas noras, as mulheres para os seus filhos, são as vós, a dona da família, né? Que é o matriarcado. É a avó que vai escolher, a mulher que vai escolher os seus genros e as suas noras. Mas a mulher, ela é diferente da nossa sociedade. Vocês devem se lembrar como é que chama, Bárbara? O dote no casamento. Sim. Nosso dote é assim, agora não existe mais isso, mas antigamente era assim. Minha filha vai casar, então eu tenho que juntar um dote dela para dar ali para o meu genro, quando ele casar com ela. Então, eu que vou dar dinheiro para ele levar ela. Isso na nossa sociedade, né? Mas, na sociedade cigana, nas famílias ciganas, é o contrário. Se ele quiser a Bárbara, vai ter que me pagar muito bem, porque eu criei muito bem essa menina. Então, ele vai ter que juntar dinheiro para a família dele vai ter que pagar. Essa negociação é feita no CRIS, no Conselho de Anciãos. Ali, são os mais velhos, eles é que vão mediar essa negociação do pagamento do dote. Então, eles casam muito cedo. Aí, a sogra que aceitou aquela menina, eles casam com 14 anos, só que o casamento não é efetivado. Eles ficam juntos na casa da sogra. E ficam lá. Então, a Bori, que é a menina, que é a nora, ela vai trabalhar para a sogra para poder pagar a casa, a comida e tudo mais, porque eu paguei para ela, para o pai dela, para trazer ela para minha casa. Agora ela vai trabalhar para mim. Então, ela vai ser Bori, que Bori significa nora, mas até ela ter maioridade, até eles realizarem o casamento, em todos os sentidos, terem a casa deles e tudo mais, ela vai trabalhar para mim, ela vai ser minha empregada. Só que isso
é tradicional, né? Hoje não acontece mais isso, tá? E outro ponto que me chamou a atenção é do trabalho com madeira. Isso era uma atividade mais masculina ou feminina? Masculina. E o que eles costumavam fazer com a madeira? Tudo, cama, sofá, tudo que precisava, armário. Não era algo para poder vender? Violão. Tá. Os violões ciganos são disputados. Na parafatologia, na segunda linha... Na para? Isso. Tem um termo, as paracaptações volitivas universalistas. As paracaptações volitivas universalistas. Você pode expandir um pouco? Posso. É o seguinte, esse verbete, até nós falamos no início, ele é a ponta do iceberg de uma pesquisa maior que eu estou fazendo, que é a pesquisa do multiculturalismo. Nós temos a ambição do Estado mundial. Para realizar essa ambição, nós precisamos conhecer as diferenças, as inúmeras etnias e povos que existem no nosso planeta, com muitas diferenças, né? Então, volitiva é vontade, né? Você, para captar essas realidades, vai voltadas para o universalismo. É uma proposta que eu faço aqui agora, para todos nós, para a gente começar a refletir a respeito dessas diferenças e buscar respostas para que possamos nos tornar mais universalistas. Nós falamos muito aqui em universalismo, um atributo mental somático. Mas o que é isso? E outra vez, aí a gente fala assim, mas cigano não rouba criança? Ah, mas judeu só pensa em dinheiro. São generalismos, não quero dizer que sejam falhos ou sejam errados, não. Mas são características que precisam ser entendidas, compreendidas. Cada povo tem suas características, tem sua cultura, tem seus entendimentos. E até mesmo eu costumo falar aqui de universalismo, das diferenças, das diferenças conscienciais. Nós estamos aqui num grupo bastante considerável, nenhum de nós é igual um ao outro. Todos nós temos entendimentos, crenças, né, que são diferenciadas, estamos em estágios evolutivos diferenciados. Então, essa é a minha pesquisa hoje, né? Minha pesquisa hoje é em função disso, de saber quem é quem. Essa etnia foi a primeira, eu já vou passar para outra. Talvez, a Sheila já foi embora? Já. Talvez seja a árabe, o povo lá, ela lá. Talvez seja, porque é um povo tão rico, tão grande, né? Tem tantas nacionalidades, né? É um continente até. Não é, Sheila? E dá um estudo muito interessante também. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a fazer essa pesquisa e compreender todas as culturas, todas as diferenças, para que a gente possa exercitar o universalismo, através das paracaptações volitivas universalistas. Anália. E um último ponto é como que o povo cigano desenvolve o parapsiquismo. Porque eu vi você falando vários pontos aí, mas nada assim muito técnico. Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive características disso que você está falando. Então eu queria saber como que eles desenvolviam isso, ou desenvolvem, para ver se consegue ver mais pontos em comum. Eu não vejo como desenvolvimento, não. Eu vejo como parte da bagagem deles, cigano. O parapsiquismo faz parte da realidade deles. Eles não chamam de parapsiquismo, isso é uma leitura nossa, certo? Mas quando a mulher cigana vai varrer a casa do quintal para frente, para fazer o desassédio da casa dela, ela não está fazendo desassédio, ela está mandando os espíritos ruins embora. Ela não chega a pensar no ela não tem essa... É natural, já. Eu acho que todos os aprendizados que eles têm desde pequenos já leva envolve essa questão, e aí é natural eles darem atenção. Acho que é isso que é importante. Isso que ela falou, é natural neles, o parapsiquismo não é desenvolvido, é natural. Entendi. Obrigado. Anália, eu queria te agradecer por a oportunidade desse tema e parabenizar o curso, né, que você está com a etnia cigana. Quanto à questão árabe-cigana, toda a Península Arábica, ela ainda é dividida em povos ciganos, mas mesmo na Ásia, nos países do Médio Oriente, nós vemos muito dos nômades ainda, e a questão assim familiar, vamos dizer assim, que a gente troca a questão para tribos, elas ficam tribais, elas ficam assentadas, e a questão do dote no islamismo, nas questões das etnias árabes,
a moça, ela recebe um dote, e esse dote, ela recebe o dinheiro. Mas aí o que se emancipou em relação aos ciganos da Península Ibérica, com a Península Arábica, é que não existe o matriarcado. Corta-se pelo patriarquismo, então a mulher perde um pouco a sua, vamos supor, a sua liderança. Então ela recebe o dote, mas dentro do patriarquismo, mas também não serve a sua sogra. Mas é muito interessante a similaridade com as músicas, os festejos, as roupas, os costumes, a sobrevivência em grupo e tudo mais. Exato. Então é isso. Valeu, obrigada, Sheila. Eu vou devolver aqui, ela estava na prioridade, que eu tirei o microfone dela. Minha irmã, Sheila, vê lá. Anália, na página 24, em numerologia, eu vi que você coloca preconceito ao povo cigano, discriminação étnica com o povo cigano, hostilidade ao povo cigano. Por que você acha que, historicamente, o povo cigano sofre tanto preconceito assim? Eu cheguei a uma conclusão em relação a isso. Todos os povos que habitam esse planeta possuem o que eles chamam de manual de sobrevivência, que é um livro sagrado. Todos os povos. Eu não conheço um povo que não tenha um livro sagrado. Né? A Bhagavad Gita, a Bíblia, enfim, todos eles possuem. Todos os povos possuem liderança. Um governo, uma liderança a quem você pode buscar para resolver as questões, que dá autoridade àquele povo. Você está me acompanhando? Todos os povos possuem uma religião, um Deus que também viabiliza aquela etnia, aquela raça, dá credibilidade, protege. Cigano não tem nada disso. Cigano não tem um livro sagrado, não tem um governo, não tem um Deus. É uma ameaça e tanto. A quem você vai recorrer se um cigano fizer alguma coisa errada? Não tem ninguém para recorrer. O que você pode fazer é matar, prender e mandar embora. Porque você vai reclamar com quem? Você está entendendo? Então, essa perseguição, ela é até certo ponto compreensível para nós, né, que temos governo, que temos religião, que temos Bíblia, que temos, enfim, porque há todo um suporte aí de autoridade, de consistência, de alicerçar aquela cultura. E eles não têm alicerce nenhum, eles estão entregues aí a quem quiser. É falta de pertencimento, né? Exato. Ele não tem pertencimento. Esse é o entendimento meu, tá, Rosa? Eu também cheguei a essa conclusão. Quando eu fiz essa pergunta, que realmente é uma pergunta totalmente procedente, poxa, mas por que essa perseguição? Por que tanto sofrimento? Por que isso? Por que eles não podem ficar em lugar nenhum? Eles foram, em algum momento da história deles, eles foram banidos. E eles usam o banimento dentro da sociedade deles também. Eles foram banidos. Em algum momento, ou da Índia, ou das tribos judaicas, de algum lugar eles foram expulsos e nunca mais. Não conseguiram mais nada, né? Não tiveram mais esse aporte. Ok? Anália, mas assim, você acha que alguma responsabilidade eles têm na história para ter essa, vamos dizer assim, essa rejeição ao povo cigano? Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Ninguém é vítima. Isso você pode expandir para uma sociedade, para uma etnia, para um povo. Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Em algum momento a gente gerou aquela situação. Então, eu acho que isso se aplica também, entende? Nesse sentido, aí já é uma leitura conscienciológica, tá? Dessa perseguição, já é uma coisa menos objetiva, com relação à pesquisa da etnia, né? Já é uma coisa mais ampla. Realmente, com certeza alguma coisa aí aconteceu. Anália, em relação aos agregados no grupo cigano, as crianças, porque você falou que aos 14 anos os ciganos eram direcionados a casar com os ciganos. E aqueles que cresceram dentro do grupo ciganos e não eram ciganos? Nunca foram e não vão ser, vão continuar não sendo. Mas não tinha nenhum problema? Não dava... Não, depende da circunstância, né?
Alguns agregados eram porque queriam ser, por escolha própria. Essa Isabel, a moça que escreveu esse livro aqui, ela ficou 10 anos lá no meio deles. Era uma agregada, né? A Isabel Fonseca, uma judia, jornalista americana, que mora nos Estados Unidos. Ela ficou lá na Romênia 10 anos, lá vivendo no meio deles. Engraçado que você vai lendo o livro, chega um ponto que ela começa a comprar a briga deles, ela começa a se sentir, agir como se fosse cigano, sabe? Mas que absurdo! Por que estão fazendo isso? Isso não é falta de respeito? Então ela passou de uma narrativa isenta de uma pesquisadora a uma cigana ali defendendo a etnia dela, muito interessante. Mas nunca vai ser, ela mesma comenta, que nunca se sentiu cigana, nunca deixaram que ela se sentisse cigana. Ela tinha acesso a tudo. Eles deram as melhores camas, tiraram as filhas da cama para dar para ela ser a mais bem recebida, mas ela continuava sendo uma Gadi. Ela se merecia dos filhos da dona, da chefe da família. O mesmo acontecia com as crianças que cresciam dentro. Sim, mesmo as crianças que eram roubadas, ou elas eram doadas, ou eram entregues pelas pessoas lá. A mesma coisa acontecia. Eles ficavam lá dentro, eram tratados bem, muito bem, participavam de tudo, mas continuavam sendo não ciganos. Até teve uma cena bastante chocante nesse reality show. O cigano foi numa boate. 3 rapazes jovens, assim, foram numa boate em Nova York. E tinha lá umas menininhas, né? Não ciganos. E elas, eu adoro cigano. O que eu faço para ser cigano? Corta aqui, chupa meu sangue, não tem outro jeito. Achei aquilo tão cruel, tão violento, aquilo me chocou um pouco, né? Mas o que ele quis dizer, é sangue, você não tem, o que você quer fazer? Não tem jeito, você nunca vai ser cigano. Eu acho que é nesse sentido, né? Fala um pouquinho sobre a síndrome do cigano Igor. Tá. O cigano Igor, eu não sei se alguém aí viu uma novela que tinha o cigano Igor, que era o Ricardo Mack, e ele ficou marcado. E pior não foi ele ficar marcado pelo personagem, mas pior foi o personagem imprimir a todos os ciganos qualidades que não eram reais, entende? Não faziam justiça, né, à realidade cigana. Então, na época, ficou aquela coisa de cigano é lindo, cigano, que era um cigano, aquela coisa toda era cigano, e havia aquela euforia, né, das meninas pelos ciganos e tudo mais. Foi uma fantasia, vamos dizer assim. Pode falar um pouco sobre os projetos que estão sendo propostos no Brasil para que os ciganos comecem a adquirir direitos como brasileiros? Existem alguns projetos na Câmara dos Deputados, aí, no Congresso, inclusive em Brasília, o Nicolas Ramanuchi, um dos trabalhos dele é esse, levar esses tratados e essas reivindicações para o poder público. Porque o que eles querem? Esses projetos, eles querem inserir o povo cigano como cidadão brasileiro, ou seja, dar a eles o direito à cidadania brasileira, mesmo sendo ciganos, ou seja, não sendo assimilados. Existem 3 características ciganas. Uma é o cigano nômade, que ainda existe hoje, muitos ainda, que não param no lugar, caminham, vão embora. Eles vivem em carroças, não existe mais. Agora é caminhão, né? Hoje é trailer, né? Tem trailer, tem caminhões. Depende da grana, né? Que eles vão andando por aí, pelo Brasil e pelo mundo, né? Dependendo do dinheiro. E tem os assentados, são aqueles que ficam no lugar e não vão mais sair, mas podem ainda ir embora. Pode vender tudo e pegar a estrada de novo. Eles continuam sendo ciganos, continuam sendo nômades, eles não se orgulham. Olha, gente, sabia que cigano não se orgulha de ser nômade? Eles dizem que são nômades por necessidade, porque eles preferiam não ser. Mas eles não querem deixar de ser ciganos. Então, esses projetos, eles visam dar a eles todos os direitos da cidadania brasileira sem assimilação, ou seja, sem deixar de ser cigano para ser brasileiro. Vocês estão entendendo? Que isso aí é um problema jurídico. Para você ter cidadania brasileira, você precisa ser brasileiro. Mas você tem que deixar de ser cigano. Cigano não é nenhuma...
não é uma nacionalidade, não pode nem ter dupla nacionalidade. Ser cigano não é nacionalidade, como é que faz? Então, esses projetos estão sendo debatidos nesse sentido. Então, essa pergunta do Télio Tertuliano tem muito a ver com o que você respondeu agora, mas eu vou fazer de novo a pergunta, porque tem algumas nuances diferentes. De que modo você, de que modo vê o brasileiro no tratamento ao povo cigano? Quais são suas impressões? Porque o povo cigano nos chama muita atenção. Falam também que eles são de origem espanhola. Por quê? Você vai ver aí, o Télio Tertuliano, se você for olhar lá na taxologia, nós temos 29 grupos que eu enumerei. Tem mais, tá? Mas eu enumerei a partir do livro do Nicolas Ramanuja ali, que agora conversando com a Sheila, essa cigana que é de origem árabe, ela me falou que tem muita coisa, essa parte eu não abordei aqui, porque eu não acessei essas informações. Mas já peguei telefone, já peguei e-mail e vou acessar essas informações também para passar para uma outra pesquisa. Então, esses da Espanha é o item 12, viu? São os calé. Os calé, eles são de origem espanhola, eles é que mudaram o flamenco, a dança flamenca. Ela sempre existiu, ela é de origem espanhola, a dança flamenca, só que os ciganos deram uma outra roupagem, caracterizaram de uma maneira diferente. Hoje ela é vista como dança cigana, porque absorveu muitas das características ciganas, né? E os calés são de lá, da Península Ibérica. A pergunta, desculpa, foi em relação aos brasileiros, certo? Como é que o brasileiro vê e trata? O brasileiro tem lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, todo dia 24 de maio, que é dia de Santa Sara, que é quando comemora o Dia Nacional dos Ciganos, tem um festival lá no Arpoador, um festival cigano, com dança e tudo, enche, lota, o povo adora. Mas o povo gosta do aspecto festivo, da dança, da alegria, né? Do povo cigano. É isso que atrai, o brasileiro gosta muito disso. Isso atrai o brasileiro. É esse o motivo da atração, eu entendo assim. Agora, há muito preconceito velado ainda em cima dos ciganos aqui no Brasil. Com certeza, ainda há preconceito, bastante. Professora Anália, a favor de esclarecer. Na Sindromologia, página 23... Não, eu acho que deve ter algum erro aqui, porque deve ser Sinergismologia, página 23, segunda linha, o sinergismo cigano para psiquismo. Sinergismo cigano para psiquismo? Não é Sindromologia, nós falamos aqui, esse sinergismo está relacionado a essa natureza parapsíquica dos ciganos, né? Tudo com eles é energia. Eles trabalham muito com essa coisa de energia. Outro dia, a Carla, que trabalha com a gente lá na CIP, ela contou que chegou um casal de ciganos para fazer um exame, ela é médica, e a cigana perguntou para ela assim: quem esteve aqui antes? Qual é a doença que veio? Por que ela estava aqui? Como é que você tratou isso aí? Enfim, perguntas relacionadas. Deixa eu ver esse campo aqui de energia, porque eu vou usar para fazer o meu exame. Quem é que estava aqui antes de mim? Qual a realidade dela? Então, você vê a preocupação com a energia, né? Porque ela viu a asepsia. Ela não perguntou, você fez a asepsia da mesa? Você limpou, você passou álcool? Não foi isso que ela perguntou. Qual era a doença, quem era a pessoa e como foi feito o trabalho. Pelo menos foi isso que eu entendi, quando a Carla me contou. Então, aí a Carla fez essa mesma leitura, olha só a preocupação dela, para saber qual a energia que estaria aqui, para ela fazer o exame. Está entendendo? Aí ela fez o exame quando a Carla explicou. Então, tudo que eles vão fazer, quando eles chegam no acampamento, como nós dissemos aqui, de limpar com energia, nesse reality show aconteceu uma coisa interessante, que eles alugaram uma loja em Nova York, para botar uma loja de tarô e de leitura de mão e tudo mais, que as mulheres trabalham nisso, né? Essa é a atribuição delas. Aí a matriarca, que foi lá fazer a limpeza energética. Foi de balde, flores, água, e tome de jogar o balde, escovar, sai, não queremos vocês aqui. Aqui vai ser uma casa de limpeza, aqui vai ser uma casa para ajudar. Não queremos nada ruim aqui dentro. Então, isso aí não pode ser perto de cemitério, não pode ser perto de casa de jogo, não pode ser perto de boate. A hora de escolher o lugar para colocar uma loja, gente, só vendo.
Em Fatologia, página 22, sexta linha. A destruição dos bens do dessomado visando a libertação dos apegos. Certo. Isso aí é uma prática em alguns grupos. A coisa mais difícil que tem é você generalizar até mesmo dentro do grupo cigano, porque cada grupo vai ter uma leitura diferente dessas culturas, dessas tradições. Em alguns grupos, é prática na dessoma queimar todos os bens, no caso a carroça, as roupas, todos os bens, para que o dessomado não sinta necessidade de voltar, para libertá-lo da necessidade do apego. Isso é parapsiquismo. Só que é um parapsiquismo, quero deixar bem claro, natural, não é um parapsiquismo elaborado, desenvolvido, trabalhado, como nós fazemos aqui, mas é parapsiquismo. Essa necessidade de voltar é o assédio, né? É um assédio, exato. Eles não querem mais ele lá. Eles sabem que aquilo ali vai prejudicar. A verbetógrafa, qual é ou era a principal atividade econômica dos ciganos? Eles ganhavam dinheiro com que atividade? Bom, aí nós podemos ver lá atrás, lá na taxologia ainda, na argumentologia, na caracterologia, eu enumero 10 profissões masculinas. As profissões são separadas, as profissões de homens e de mulheres. Então, eles tinham, antigamente, hoje nós temos muitos ciganos donos de ferro velho, muitos ciganos vendendo carro, muitos ciganos corretores de imóveis. Eles são de negócios. Não ponha um cigano numa sala trancada. Entendeu? No escritório, eles não vão se sentir bem. Eles são de negócios, eles são comerciantes. A característica deles é transação. Transação. Também, mas tudo bem. Então, olha aqui. As atividades, eles adestravam animais. A parte artística também, circos e shows, e dança, e canto, e música. O Nicolas Romanouchi, ele tem uma banda que é maravilhosa, que viaja ao Brasil e o mundo com essa banda de música cigana. Fabricação de artefatos, práticas comerciais e trabalhos com ferro. Dizem, posso contar essa historinha rápida? Sim, claro. Tem. Dizem, outra coisa, que alguém falou da perseguição dos ciganos. Essa perseguição foi alimentada, ela foi criada, né, em função daquilo que eu entendo que tenha sido a causa principal. Mas os ciganos são até hoje acusados de terem sido os ferreiros que prepararam os ferros, os pregos que colocaram Jesus Cristo na cruz. Sabia disso, né, Jacques? Eles foram perseguidos na Idade Média porque eles é que fizeram os pregos para prender Jesus na cruz. Eram 4 pregos. E eles só entregaram 3 para pegar o dinheiro e deixar de fabricar um. Então, os pés de Jesus ficou com um prego só. E isso aumentou o sofrimento de Jesus. Então, pela ganância dos ciganos, Jesus sofreu mais. Está entendendo? E isso seguiu aí, ó. Vocês imaginem como é que isso não deve ter perseguido esse povo, né? Aí o cigano muito esperto falou o seguinte... Peraí, nós tiramos um prego, não foi para ganhar dinheiro, foi para ver se eles desistiam de sacrificar Jesus. Então, professora Anália, poderia comentar a Fatologia, página 23, segunda linha, a restrição do sentimentalismo às canções? Exato, a restrição do sentimentalismo às canções. É só um pequeno raciocínio de reflexão, um pequeno exercício de reflexão. Nós vamos verificar o seguinte: são um povo perseguido, não tem casa, não tem lei, assim, só a lei da família, que é do CRIS, não tem religião, não tem livro, não tem governo. Então eles precisam o quê? Lucidez, precisam estar com o pé no chão. Não podem ficar fantasiando a vida deles. Eles têm que ser muito realistas. Se alguém chegar perto deles, mas eu gostei tanto de vocês, eu vou ajudar vocês. Não, peraí, vamos desconfiar disso aí, porque isso aí não está certo. Então, todo aquele emocionalismo, toda a fantasia, tudo isso era colocado nas músicas e nas festas. Por isso a necessidade dessas festas, eram para sobrevivência também. Professora Anália, pode explanar a efeitologia, página 23, o efeito da sociabilidade cosmoética, os efeitos da convivialidade fraterna e os efeitos
do modo de viver cigano no mundo atual? Sim. Está tudo relacionado à convivialidade deles. Nós colocamos ainda na argumentologia lá atrás os 3. Você vai entender os 3 valores. Os 3 valores que alicerçam todas as leis ciganas, que são o destino, a felicidade e a sorte, que é o Bhakt, o Patil, que é respeito, honra e honestidade, e o Fralipen, que é a fraternidade. Então, um cigano não vai enganar um cigano. Um cigano não vai espoliar um cigano, entende? Essa convivialidade, essa cosmoética entre eles, que eu chamei de cosmoética, né? Mas eles não conhecem cosmoética, né? Essa ética de relação é que vai ajudá-los na sobrevivência, tá? Então, o primeiro efeito aí da sociabilidade cosmoética, você acha, então, que é derivado desses três valores? Não lesar o outro e agir com honestidade com o outro, entende? Porque se não agir com honestidade, se houver qualquer dúvida, é levado ao conselho de Cris, que é o conselho dos anciões, e aí eles vão ter uma punição. A punição é em dinheiro, pagamento de indenização. Não há punição física. E o último efeito, o efeito do modo de viver cigano no mundo atual. Você viu isso? Sim, viu. Qual a diferença é grande, é enorme. Hoje o modo de viver cigano está bem diferente. Eles mantêm as tradições, mantêm... olha, esse preconceito... Gente, eu quero fazer um parênteses aqui, porque preconceito é uma via de mão dupla. Eles também têm preconceito com a gente. Sim. Com certeza, né? Eles têm preconceito gadis, né? Gadis, os não ciganos, não têm acesso a isso. Mas hoje estão mais abertos, hoje já estão bem mais acessíveis, já estão buscando a convivialidade com os não ciganos, querem alcançar a nacionalidade, a cidadania dos países em que vive, já querem levar as meninas e os meninos para a escola, enfim, está uma abertura maior. Hoje está bem diferente. Tá. O que você considera... Ai, desculpa. Só terminar aqui, depois a gente passa, porque aí fica... Professora Anália, nas suas experiências com CINs que estão sempre viajando, mudando de casa, de país, de línguas, teriam algo do povo cigano? Não vejo por esse lado, não. Eu vejo que a mocidade, a juventude hoje está derrubando fronteiras. Eu acho que isso aí faz parte da construção de uma personalidade mais universalista e mais voltada para o mundo e não para o seu lugar de origem. Porque o objetivo é justamente esse, né? Derrubar esse conceito de nacionalidade, de espacial, né? Eu sou brasileiro, eu vivo no Brasil, o Brasil é o melhor, Deus é brasileiro, essas coisas, né? E a gente derrubar essas fronteiras é a meta. Eu não vejo como uma postura cigana, eu vejo uma postura de busca de conhecimento, uma postura evolutiva até. Mas você não acha que pode ser uma influenciazinha assim do cigano? Pode e não pode. Pode e não pode. Depende, né? Depende da pessoa. E tem que ver outras informações. Tem que ter mais informação para você chegar nesse ponto. O que eu quero dizer é que o fato de viajar muito não significa ser cigano. Que tenha cigano. Tem que ver outras vertentes aí, outros vieses para poder caracterizar uma paraciganagem, uma vida paracigana. Até porque antigamente o pessoal viajava muito também, né? Quais as características principais que te levaram a concluir das suas origens ciganas? Bom, primeiro foram as retrocognições, né? As retrocognições foram muito significativas para mim, inquestionáveis, muito claras. Depois eu vi algumas coisas, algumas características de temperamento e algumas características mesmo de caráter mesmo, eu era muito manipuladora, eu era muito mística, passei um grande tempo fazendo essas adivinhações e fazendo essas coisas relacionadas com misticismo, com leitura de mão. Leitura de mão nunca li, mas eu fiz outros tipos utilizei outros tipos. O mapa astral, hoje em dia, as ciganas mexem com a astrologia também, as ciganas modernas. Eu fiz um curso de 4 anos de astrologia. Então, são coisas que vão, as roupas, né? Eu usava muita. Eu me sentia sempre, até hoje, eu me sinto muito bem com roupas largas, confortáveis, sabe?
saias largas, camisas, blusas largas. A dança, eu sempre... E outras coisas assim que eu vi, são muitos itens, muitas semelhanças. Acrescentando que não só você, como a família toda usava roupa cigana, né? Nós temos fotos da nossa mãe com roupa de cigana. Roupa de... E falando em retrocognição, quando eu via filme de campos de concentração, eu ficava semanas passando mal. Achava que eu tinha sido judia. Aí depois que eu fui saber que os ciganos tinham estado no campo de concentração. Os ciganos sofreram bastante no campo de concentração também. Aqui na parapsicologia, na página 23, tem 3 questões aqui. Condicionamentos parapsicológicos. Depois a paracerialidade. Peraí, condicionamentos parapsicológicos. A paracerialidade, as energias conscienciais denunciando discriminação ética. Tem uma relação aqui com as mulheres, no caso, que elas são parapsíquicas no trabalho delas. Exato. E também essa questão do paracérebro, que remete à serialidade. Né? Perfeito. Mas a pergunta qual é? Os condicionamentos parapsicológicos. Não tem essa questão que você respondeu também. Exatamente isso, né? Os condicionamentos parapsicológicos que você traz de vidas ciganas, né? Que você traz para cá agora, de você ter uma leitura de mundo sempre voltado para o mistério, né? Para o parapsíquico. E essa história que eu contei de varrer a casa ao contrário sem saber porquê, são os condicionamentos que você traz. Bom para essa pergunta, né? Quais são os fatores que... A paracerebralidade, que o paracérebro traz essas informações todas. Né? Exato, traz essas informações e quando vê você está vivenciando aquilo automaticamente sem necessidade, né? E as energias conscienciais denunciando a discriminação ética. Isso aí é importantíssimo, porque isso aí eu percebi quando eu falava que eu ia fazer essa pesquisa, eu percebi a mudança do campo na hora, a partir da discriminação da pessoa, do preconceito da pessoa com quem eu estava falando. Eu sabia. Então eu nem aprofundava, parava ali, acabava, procurava mudar de assunto e não aprofundava, sabe? Que realmente as energias conscienciais denunciavam muito mais o preconceito do que a verbalização. Anália, na página 23, por favor, na terceira linha, eu não sei se você já falou a tradição oral. Sim, não falei não, foi bom ter colocado. A tradição oral, porque não há nada escrito. Agora é que eu tive a maior dificuldade de encontrar, viu, Jarbas, material histórico sobre os ciganos. Esse livro aqui, por exemplo, que é de ciganologia, esse aqui, são ensaios a respeito do assunto. Não aprofunda nada. E são ensaios de 1900 e bolinha, 1800 e bolinha. Não tem nada atualizado aqui. E cheio de preconceitos. Tem uma frase aqui que fala: cigano é ladrão, é safado, é sem vergonha, toma cuidado. De um ciganólogo. Então, não é um trabalho que você possa confiar, porque ele já está eivado de preconceito. Então, a tradição cigana, ela é oral. É de pai para filha, de boca em boca mesmo, não tem outra saída. Por isso que o Ramanuja escreveu esse livro. Porque tudo que ele escreveu aqui, todas as informações que estão aqui, veio do pai dele. E o pai dele recebeu as informações do avô dele. Então está tudo aqui, tanto que é só voltada para o Cinti, para o grupo Cinti. Qual é o documento que pode usar como histórico? As prisões, né, as leis contra os ciganos, é documento de pesquisa histórica, e os BOs, né, os boletins de prisão, de ocorrência de prisão de cigano, não tem mais nada.
Por isso que a tradição é oral. Então, mas esses livros, eles são todos baseados em história, nada de pesquisa. Não, pesquisa. Passagem, não tem nenhum livro de história aqui, não. É tudo pesquisa mesmo. A passagem, quero dizer, a história de família, de pai, que vai passando de pai para filho. O Dosta, Atrás do Muro Invisível, ele fala das crenças, tradições e ativismo cigano. Tá. Não é história assim, não são mitos. Eu procurei evitar o mito, sabe? Assim, mais próximo da realidade. Sim, mas pelo que eu estou entendendo, não é história literária. Sim, que ela perguntou se é narrativa de algo da realidade. É uma narrativa da realidade. Não tem romance, não. Tá, mas realmente, esse aqui, por exemplo, é um documento jornalístico de uma jornalista judia que fez uma pesquisa na Romênia. Mais uma pergunta, aí mesmo, 8 linhas abaixo, você falou aqui o canto e a dança em público. A dança é o flamenco? Depende do clã, do grupo, né? Porque o calé ou caló é um grupo cigano, espanhol e português, é da Península Ibérica. Sim. Esse grupo é o flamenco, é a dança característica deles. Já os Sinti, que são esse aqui, que é da França, não é o flamenco. A dança cigana, ela vem de dentro para fora, não é uma coreografia. A mulher vai buscar dentro dela, olha a energia. A mulher vai buscar dentro dela, através da música, toda a sua sensualidade, toda a sua natureza para colocar nos seus movimentos. Então ela usa leque, usa pandeiro, usa lenços, ou não usa nada, usa apenas as mãos para mostrar. E outra coisa, da cintura para baixo não mexe, tá? Não rebola. Porque da cintura para baixo é marimê, é impuro. Tá. E aqui abaixo dessa, o cigano na literatura mundial, é isso que você falou, então? O quê, Bem? A linha de baixo, o cigano na literatura mundial. É isso. É isso, a questão dos livros. Porque tem muito romance, tem ópera, Carmen de Bizet, tem muita coisa, mas é tudo muito fantasia. Nada do que está na arte do gadi, do não cigano, em relação aos ciganos é real. É tudo fantasia. Ok, obrigada. Vitor Hugo, exatamente. A verbetógrafa, como se dá o desenvolvimento escolar dos filhos dos ciganos? Que eu saiba, nem todos eram alfabetizados. A maioria não eram analfabetos. Não, nem todos são analfabetos, mas a maioria é. Ainda é. A maioria ainda é. O que acontece? Há vários fatos aqui narrados nas minhas pesquisas, eu identifiquei de crianças, meninos e meninas, que iam para a escola, mas que a professora colocava no fundo da sala separado do resto. Por quê? Separado do resto. Com medo de acontecer alguma coisa com as outras crianças. Então havia essa discriminação na sala de aula. É comum também as meninas correrem risco de assédio sexual. Mas meninas maiorzinhas. Então há toda uma preocupação com relação a isso, entende? Não é uma... E o que acontece? A educação é feita, ela perguntou pela educação, é feita pela família. Os pais ensinam a negociar, as mães ensinam a ler mão. Por que o risco das meninas terem a questão do assédio sexual? Elas não têm lei, elas não têm governo, elas não têm livro sagrado, elas não têm quem as defenda. Sim. É presa fácil, entende, Fafá? Tá. São meninas bonitas, as ciganas são lindas até ter o primeiro filho. Depois engorda e fica complicado. E o que você poderia dizer, Anália, que é a evitação de automimese? Que pode ser evitada? A evitação de automimese é quando você vai fundo, você tem uma retrocognição, como eu tive. Eu tive 5. Tive 5, uma intrafísica e as outras extrafísicas. E todas elas me causaram muito, assim, repercussão energética. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver que eu estava repetindo as coisas, que eu já tinha repetido, não estava mais, mas já tinha repetido as coisas, né? Então, a pesquisa aprofundada, tem uma retrocognição, vai atrás, vai ver o que é, para você não cometer automimeses. Se você pesquisar, se você se apossar do conhecimento, tá? Aí você fica livre da automimese, porque fica tudo mais claro. Nesse sentido. Entendi. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta?
Com relação a esses mitos aqui, da página 24, tem algum mito assim que você acha que tem alguma razão de ser? O mito de todo cigano ser criminoso. Esse você já explicou que não tem a menor. É a mesma coisa que dizer que não tem razão de ser. Todo carioca é malandro, hein? Mito, por definição, é algo que não tem razão de ser, que não é tem da razão imaginação. De ser, Mas não sei, parece que tem alguma coisa assim do mito, exatamente porque eles não têm essa relação de pertinência. Eles nunca se defenderam, né, Rosa? Eles nunca se defenderam. Eles não tinham acesso a tribunais, eles não tinham acesso a nada. As acusações vinham e eles absorviam, como eles não tinham como se defender. E quem cala consente. Se você não se defende, aquilo passa a ser verdade. Você vê que tudo tem positivo e negativo, né? Você falou do senso de não pertencimento, não sei qual foi a palavra que você usou, que eles não têm aquele senso de vínculo, né? Exato. Não tem vínculo. Desapego, como se fosse um desapego. Eles não têm, não tem. De uma certa forma, tem um lado positivo, né? Que é você conseguir fazer. Mas o preço virada, é alto. Né? Mas e o preço que eles pagaram, que até ainda continuam pagando, é alto. Mas eu acho que é isso que gera essa condição de não pertencimento a nenhuma regra social, assim, que pode gerar uma série de mitos a respeito dele. Com certeza. Mas assim, aí tem alguma pergunta que ela fez, né? Até que ponto eles também são causa para esse preconceito? Eu não acho que não pertencer a um grupo seja errado ou ruim, mas é uma causa, né, para esse preconceito do outro. Uma causa seria alguma coisa que eles fizeram muito grave, que foram expulsos de algum lugar, foram banidos de alguma situação. Aí estão pagando até hoje por conta disso. E a partir daí eles nunca mais conseguiram se encontrar em alguma situação semelhante, né? E não podiam se defender, porque como é que vai se defender? Porque não tem a territorialidade, né? Aí não cria um vínculo. Não tem. Eu acho que essa liberdade que eles têm, essa universalidade até, né, de estar em todos os lugares, de repente é para a gente pensar, né, para o Estado mundial, enfim, né. Mas olha, a gente agradece muito a sua participação, foi muito bom, muito esclarecedor aí com relação aos ciganos. A gente agradece a presença de todos vocês, conta com vocês nos próximos dias, né, de debate aqui de tertúlia. A gente agradece a todas as pessoas que fizeram pergunta e que participaram como teletertulianos, né? E nós passamos agora para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Vivian, campanha Editares 2013, Mara, Praxis Parapsíquica, Alexandra, Complementarium, Bárbara, Teática, da rememoração do curso intermissivo, Nilsa, Etnia Cigana. Olá a todos. Campanha Editares 2013. Complete a sua biblioteca da Conscienciologia. Pense grande, o livro Reurbaniza o Mundo. Comece pela sua casa. Reurbanize o seu escritório e ajude a sua IC a reurbanizar esse planeta. Bom, para participar da campanha, você deverá realizar uma compra de livros acima do valor de R$50. Ao realizar essa compra, você recebe um cupom em que dá o direito de vocês participarem das premiações. São 2 premiações. A premiação principal é 1 semana de imersão mental somática em uma das cognópolis, que pode ser Foz do Iguaçu, Saquarema ou a Aracê. Também temos um outro prêmio, que é um kit básico do pesquisador, que inclui os elementos básicos que estão aí na mesa do professor Valdo, exemplo aí da lupa. Tá? Então, para mais informações da campanha, editares.org/campanha 2013. Obrigada. Boa tarde. A CIP, em parceria com a Intercamp, convida todos a participarem do curso Praxis Parapsíquica Interassistencial. É um curso de campo, é um curso inédito, com o professor Epicom Mário Oliveira. Ocorrerá do dia 30 de agosto a 1º de setembro, no Hotel Rifoles, na Praia da Ponta Negra, em Natal. O curso propicia a imersão em campo energético otimizado para experimentação de assistência parapsíquica.
favorece a lucidez quanto aos ganhos evolutivos da postura de assistente cosmoético. É um curso prático, sem pré-requisito. Informações e inscrições pelo telefone 84 32 11 31 26, 84 87 22 90 02. Ou também informações através de intercamp@intercamp.org. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Alexandre, estou aqui para convidá-los para o próximo curso acoplamentário, que se inicia nessa semana agora, de sexta a domingo, do dia 23 ao dia 25. O tema é antibagulhismo energético. Os bagulhos energéticos são aqueles itens que podem interferir negativamente no nosso holopensene pessoal, na nossa casa, e segundo uma das professoras do curso, a professora Kátia Arakaki, que já investiga o tema há mais de 10 anos, a questão da eliminação dos bagulhos energéticos é um dos itens principais para iniciar a reciclagem pessoal. Então, vale a pena, quem tiver interesse, ainda temos vagas. Os professores EPICOM são a professora Kátia Arakaki e o professor Wilder Nilson Signorini. Um outro ponto que vale a pena também frisar é que o acoplamentário está com uma página no Facebook. Para quem tiver Facebook, então, pode curtir a página e seguir as notícias e os temas, as publicações que são relacionadas ao acoplamentário, fotos, agenda e outros itens que a gente está colocando para incrementar a página. Ok? Muito obrigado. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato com o CAEC por telefone ou por e-mail. Obrigado. Pessoal de Curitiba e região, eu venho convidá-los para participar do curso Teática da Rememoração do Curso Intermissivo. Esse curso objetiva auxiliar os alunos na recuperação de cons relativos ao curso intermissivo e no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial. O curso será ministrado pela professora Ana Luísa Rezende, em Curitiba, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, um sábado e um domingo, no Hotel Tulipim Santa Felicidade. Para quem quiser mais informações sobre valores, sobre local, pode entrar em contato com o IPC Curitiba pelo telefone 41 3233 5736 ou pelo e-mail curitiba@ipc.org. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Etnia Cigana. Quem assistiu hoje o verbete da professora Anália Maia, né, o povo cigano, já tem uma ideia, né, um aperitivo do que vai ser o curso. Então, a gente está aqui, não vou repetir os temas, mas, na verdade, ela vai falar sobre o holopensene da etnia cigana, né, que o pessoal aí já teve uma boa visão do que será o curso. E, então, quem quiser entrar em contato para se inscrever no curso, será o dia 29 de setembro de 2013, das 8h30 às 17 horas. E também será na sede da CIP, aqui no Discernimento. O telefone para contato é 2102-1421, ou pelo e-mail acip@cip, ou então a pessoa vai no atendimento lá da CIP. Obrigada. O verbete da manhã é exílio terapêutico, especialidade conviviologia, autor professor Hernande Leite. Obrigada e boa tarde a todos.